Olá pessoal, aqui fala Marcelo Rodrigues, muito bem-vindos ao seminário Mentalidade de Craque. É um prazer falar para uma audiência tão grande. Eu agradeço muito o interesse neste apoio tanto aos jogadores iniciantes quanto aos seus pais. E confesso que fiquei muito motivado com a excelente expectativa por parte de vocês, que vai culminar aqui nesta aula, que eu espero seja uma aula padrão Champions League. O meu nome é Marcelo Rodrigues, eu sou o Mental Coach para o futebol. E mais do que isto, eu sou filósofo clínico, eu tenho formação em filosofia e o que eu sempre esclareço, e é importante esclarecer, porque este termo tão cunhado, mental coach, que veio dos Estados Unidos e que aqui, infelizmente, no Brasil, deteriorou-se um pouco com profissionais ruins se utilizando deste termo de mental coach, porque o mental coach nada mais é do que um mentor, do que um facilitador para a carreira de determinada pessoa, independente da profissão que esta pessoa ocupa. E no meu caso específico, e eu acredito que neste padrão de qualidade vocês deveriam sempre se atentar a isto, é muito importante conteúdo. Por quê? Mental Coach, você pode conseguir um certificado em um curso de final de semana. Agora, ser um mental coach com formação, com pós-formação, com aprendizado constante, com conteúdo e principalmente com cases de sucesso, eu penso que aí já diferencia os bons daqueles não tão bons profissionais assim. Então a minha formação em filosofia, longe de ser uma disciplina teórica apenas, ela é uma disciplina prática, e tão prática é que eu já vou começar aqui abordando a filosofia no futebol, pegando as lições do meu grande mentor Manuel Sérgio, filósofo português, que foi a grande inspiração de treinadores tais José Mourinho e Jorge Jesus. Então vocês observem que a filosofia tem uma aplicabilidade, tem uma aplicação prática. E aliado ao futebol, uma das minhas paixões, e sobre os cases de sucesso, eu tenho mais de 20 anos de carreira literária no Brasil e no exterior. E mais do que falar de mim, eu gosto de apresentar resultados. Então, sendo assim, eu vou convidar a todos a visitarem o meu site, que é o www.marcelorodrigues.com, sendo que o Marcelo é com 2 L's. Então eu vou repetir: www.marcelorodrigues.com, Marcelo com 2 L's. E lá vocês vão observar o meu currículo. Eu acredito que mais do que falar, é importante mostrar resultados. No campo da literatura, embora neste site tenha lá 2 menus que abordem isto,
um chamado Café Filosófico, o outro chamado Livros do Marcelo. Eu publiquei no mercado 18 livros de sucesso no Brasil e no exterior. A minha literatura chegou a muitos países. E também no Google, se vocês procurarem Marcelo Pereira Rodrigues, filósofo e escritor, vocês terão as minhas conquistas, as minhas realizações e as minhas vitórias. Então, dada a apresentação, eu vou entrar na temática do seminário propriamente dito. Bom, eu trabalho profissionalmente com futebol há mais de 15 anos, auxiliando atletas, auxiliando membros de comissões técnicas, palestrando, escrevendo artigos, participando de seminários e congressos de futebol e principalmente me reciclando a cada ano, a cada mês, a cada dia. E embora trabalhasse durante muito tempo e trabalho há muito tempo com profissionais, eu senti necessidade de chamar este seminário para discutir a problemática das relações entre pais e filhos, atletas ou pretensos atletas que estão iniciando a sua carreira, e pude observar várias incompreensões, vários conflitos, e aqui eu vou tratar de alguns casos, obviamente que resguardando a identidade, para vocês perceberem o quão difíceis são as relações, as expectativas, os sonhos frustrados, porque é muito fácil. Nós estamos, pessoal, numa época que muitos aqui no Brasil, pedagogos, professores, filósofos, pensadores, já apelidaram de geração Todinho. Esta geração Todinho, do pai e da mãe, levando o leitinho quente para o filho, com 12, 13, 14, 15, 16 anos, 20 anos, e preparamos muito mal. E nos preparamos muito mal também, porque muitas das vezes, muitos destes conflitos, eu converso com alguns pais e pela minha percepção, pelo meu estudo, pela minha especialização em filosofia clínica, em fazer diagnóstico, eu logo observo que o grande problema às vezes estão com os pais, com expectativas desmedidas, com sonhos mirabolantes, e aí, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, uma não compreensão de que tudo é possível desde que haja esforço, método, trabalho, disciplina, foco, autoconfiança e uma série de coisas que vão perfazer uma carreira vencedora. Eu vou pedir para vocês visualizarem uma pirâmide. Uma pirâmide. Neste topo da pirâmide, nós temos um atleta de talento formado.
tá? E são poucos. Um pouco abaixo, nós temos a questão da sua técnica apurada. Um pouquinho mais abaixo, aliado a isto, nós temos a questão do seu físico bem formado. Um pouquinho mais abaixo, mas perfazendo tudo isto, nós temos as questões táticas que lhes são direcionadas, que lhes são instruídas para que ele tenha um desenvolvimento físico e um desenvolvimento técnico até ser um jogador de ponta. Neste funil entram 7.000 pretendentes, 7.000 pretendentes para termos um jogador de futebol top no mundo, nível de seleção brasileira, nível de seleção de qualquer outro país. Então a questão é a seguinte: o que vem na base desta pirâmide? Como vocês sabem, a base é o espaço maior, é o complemento maior. O que está por baixo, o que está na base desta pirâmide, onde eu já abordei aqui o tático, o físico e o técnico? Pois bem, eu respondo, nesta base está o aspecto emocional. E é aí onde eu trabalho com os atletas aspirantes ao futebol profissional e com os pais, trabalhando a questão da autoconfiança, ok? Eu, quando me apresentei inicialmente dizendo a vocês que eu ia apresentar um seminário, uma aula padrão Champions League, podem ter certeza, já está aí um teste. Alguns podem ter parado por ali ao assistir a minha aula, pensando assim: que sujeito arrogante, que sujeito que se acha. Mas para você dar o exemplo, você tem que ser o exemplo. Trabalhando a autoconfiança, e eu tenho de sobra, porque eu fui preparado, talhado para isto, e os resultados me mostraram isto, eu posso falar que eu sou excelente. Esta confiança, esta autoconfiança pode ser trabalhada com o atleta e não ser arrogância. Ele tem que acreditar no seu potencial. E vocês sabem de onde vem esta palavra potencial? A filosofia aí de novo é uma dualidade do grande filósofo grego Aristóteles, quando ele fala de ato e potência. Tudo que está em ato tende potencialmente a vir a ser. É o exemplo que eu sempre uso. É uma semente de laranja, ela é um ato. Ela tem a potencialidade de plantada, adubada, se transformar em uma laranja. Assim somos nós. Assim são os jogadores, os atletas. Ato neste momento, mas potencialmente ele pode vir a ser, se trabalhar categorias dentro dele, como autoconfiança, e a autoconfiança só virá através de uma metodologia que vai abordar o foco, o hiperfoco, a mentalidade vencedora, o espírito competitivo, e todo este direcionamento está no meu método
próprio, no meu método próprio de motivador do atleta individual e também dos seus pais. Porque, num primeiro momento, há de se ter sessões com a família, aspirante a um lugar ao sol no futebol. Porque muitas das incompreensões já começam daí. Eu não me canso de dizer que muitos de nós estão na infância do pensamento. Não são uma ou duas ou três, mas são várias vezes em que eu fui abordado do seguinte modo: um jogador iniciante com o seu pai, a sua mãe: Marcelo, ajude o meu filho a entrar num grande clube do futebol brasileiro ou mundial. Dá vontade de responder: você quer aonde? No Flamengo, no Real Madrid, no Tottenham, no PSG, no Bayern de Munique? Por quê? São sonhos vagos, são sonhos que não são calcados em realidade. Não há trabalho ali. Claro que eu observo quando não há trabalho. A pessoa quer o bônus, mas ela não quer o ônus. Ela quer o benefício, mas ela não quer o sacrifício. Ela quer o título, mas ela não quer estudar. Ela quer o máximo de benefício com o mínimo de esforço e de preferência sem esforço nenhum. Isto, pessoal, é a infância do pensamento. Porque não existe nada, não existe talento nato que por si só, sem direcionamento, sem foco, sem concentração adequada, sem a construção da confiança, para que se transforme numa autoconfiança, se sobressaia por si só. É necessário treinamento, é necessário aperfeiçoamento. E eu falo isto da minha experiência até com os profissionais, porque todos eles, se são aptos neste exato momento, potencialmente eles virão a ser muito mais do que muitos até acreditam que sejam. Então são precisos técnicas, são preciso método para acompanhar a este atleta. E aqui o foco da aula é o atleta aspirante, é o atleta de escolinha e é o atleta que está num grande clube nas categorias de base. Eu vou relatar daqui a pouco algumas diferenças, mas para objetivá-lo a ter a consciência do funil, o mercado onde ele está entrando, para que ele se sobressaia através da mentalidade vencedora. O primeiro erro que eu observo nos pais é exatamente este. Primeiro, eu observo o meu filho jogar. O meu filho é um craque. O meu filho na escolinha, ele arrasa, ele dribla todos os seus coleguinhas nas categorias de base, na formação, com 11, 12 anos, já dá para perceber que ele é um craque. Bom, o primeiro problema aí é a nossa percepção enviesada. Nós tendemos a atribuirmos valores subjetivos, emocionais, aos nossos entes queridos. E aí nós acreditamos
corujas que somos, que os nossos filhos são destaques, que eles são os melhores e que tudo o que acontece no entorno dele, a culpa sempre será dos outros. Então, se ele está na escolinha ou se ele está numa categoria de base, a culpa será sempre do amiguinho que não lhe deu o passe, a culpa será do companheiro que falhou e a culpa será do treinador que não o escalou adequadamente ou que não gosta dele. Isto é o que eu mais ouço. Neste meu método motivacional, e quando eu falei no início do padrão Champions League, é porque é algo que eu utilizo sempre, que já ficou empacotado como mentalidade europeia. No meu método, na mentalidade de vencedor, não há espaço para vitimismo e para culpas. Então, no meu método, o sujeito, ele é o único responsável pelo seu desenvolvimento, porque já é um componente da autoestima, já é um componente do foco. Parar de culpar os outros. A culpa é sempre do outro. Se eu não obtenho sucesso no meu trabalho, é muito mais digno eu olhar para dentro, olhar para mim e me questionar: o que eu fiz de errado que eu possa melhorar no próximo trabalho? Ao invés de apontar que eu sou um incompreendido, que as pessoas não gostam de mim, que ninguém me entende, que eu sou um talento desperdiçado. Então, este vitimismo que eu atribuo muito à nossa cultura judaico-cristã aqui no Brasil, este jesuitismo exacerbado do pobre coitado, comigo não tem vez. Eu vou trabalhar o seu atleta para que ele tenha uma personalidade forte de trazer para si a responsabilidade sobre a sua conduta, sobre a sua vida, para ele maturar como homem. Tá? Para ele maturar como homem. É formação. E o meu método não é tratamento, é treinamento. Eu sempre falo com os meus mentorados, inclusive os profissionais. Alguns me comunicam: olha, professor Marcelo, o tratamento nosso está ótimo. Eu falei: não, pode parar. Não é tratamento, é treinamento. Porque a mente, ela é treinada, assim como tático, assim como físico e assim como técnico. Tá? Então, se nós eliminarmos de cara este vitimismo, já vamos começar a montar um alicerce bom para o atleta. Não há culpa, há performance. Ele tem que entregar resultados, já sabedor deste grande funil que é o futebol, até chegar, até virar o profissional. Então, pais que passam a mão na cabeça dos seus filhos, da geração todinho. Lá em Portugal eles falam que ficam alisando o pelo dos seus filhos. O meu método não vai permitir isto. O atleta começa a tomar as rédeas da sua vida. Ele começa a ser o único responsável pelo seu desempenho no futebol. E isto, pessoal, é assumir a responsabilidade e o direcionamento da sua vida. Já começa daí.
Então ele vai estar preparado para levar uma bronca do seu treinador, uma bronca do seu auxiliar técnico. Ele vai errar, mas vai ser resiliente para, ato seguinte, se concentrar e não se perder durante um teste ou durante um jogo, porque um mental fraco faz isto, com que o jogador se perca através de um erro. E pela minha experiência no campo, que eu também jogo futebol, é outro do meu diferencial. Eu jogo na várzea aos 50 anos, por vezes enfrentando atacantes de 20, 22, 25 anos. Mas qual é o meu conselho, a minha tática? O gol que eu deixei passar, que porventura foi uma eventual falha, eu vou pensar nisto depois. Depois que eu peguei a bola na rede, eu não tenho que ficar remoendo aquilo. Eu tenho que colocar a bola para o meio e me concentrar para terminar a partida bem. Então, como lidar com os erros? Quantas vezes eu observo pais desesperados porque os seus filhos se perderam num teste, num jogo, porque não foram preparados para isto, para aguentar a pressão, para lidarem com a sua própria autocrítica. E quantas vezes, mas quantas vezes os pais mais atrapalham que ajudam, tá? Eu converso com pais, inclusive de profissionais, e tem alguns casos que o diagnóstico meu é claro. Como ele não me perguntou, eu não falo. Mas o problema não está com seu filho, o problema está com ele. Por quê? Falsas expectativas, direcionamentos ruins de carreira, vitimismo, a culpa é sempre dos outros, nunca deles. E aí, pressão em demasia. Então vocês imaginam isto para um jogador em formação, que muitas das vezes os pais já sonham como sendo o esteio da família, o arrimo de família. Será o filho, será aquele futebol que vai garantir a vida da família toda. Olha a pressão. E aí vem o excesso de cobrança, a falta de educação, a falta de formação, porque está tudo errado. Eu soube, até quando eu me dispus a dar este seminário, eu conversei com vários professores, com vários treinadores de categorias de base, e onde a gente nota que muitas das vezes os seus filhos, os jogadores, têm vergonha dos pais que vão para a beirada do campo para xingar o treinador, para xingar o juiz, para xingar o adversário, xingar outras crianças. Xingam tudo. Dá em certos jogadores a tal da vergonha alheia. Porque se ele não foi preparado, se ele não foi educado, e muitas vezes os pais têm menos educação do que os filhos. Os filhos ainda conseguem ter um tino, ter uma orientação do seu treinador. E quantas vezes os pais, ao invés de serem um esteio, o apoio, eles são exatamente o contrário. Através da pressão, através da coerção, através de sonhos mirabolantes. Isto atrapalha muito, pessoal. Atrapalha muito a carreira e a condução de um atleta em formação. Este é o primeiro problema detectado por mim. E aí a necessidade, igual eu disse, de inicialmente, junto com esta mentoria para o jovem jogador, passar
a mentoria nas primeiras sessões para os pais também, com o seguinte propósito: a elaboração de um plano B. Porque nem todos chegarão, mas todos se formarão. O que eu quero dizer com isto? Se nem todos destes 7.000 pretendentes vão alcançar o topo do futebol mundial, mas muitos poderão se formar em outras profissões e terem êxitos. E as lições de foco, de motivação, de disciplina, de esforço, de autoconfiança, irá servir para a vida inteira, no futebol ou fora do futebol. Um outro problema que eu observo entre pais e filhos, e isto é um caso que me apareceu há pouco e que era mais da intenção, do interesse do pai e da mãe, que desesperados, e também recebi uma ligação de um treinador do Sub-15, de uma grande equipe do futebol brasileiro, sobre um atleta talentoso que desistiu do futebol. Ele tem talento, ele tem técnica, mas o seu foco mudou para um namoro, o primeiro namoro. Foi ao primeiro baile, se apaixonou, não quer mais viajar para assim não ficar longe da sua namorada. E aí? O que o mental coach faz? Pega este menino à força, enfia na cabeça dele, soca na cabeça dele que ele tem que focar no futebol? Não tem como, ele não quer. Então, a sorte também sorri de modo irônico para alguns. Ou seja, eu não vou usar ainda o passado, mas vamos supor que ele tem um potencial enorme, mas que neste momento está passando por um conflito amoroso, o seu primeiro amor. A mãe desesperada, o pai desesperado. Marcelo, me ajude, Marcelo, nos ajude, Marcelo, não tem como. Se eles que são pais não conseguem isto, que dirá eu? Agora é oportuno, olha o conflito aí. Observaram o conflito de quem pode, de quem tem potencial, mas de quem não quer. O que nós vamos fazer? Empurrar goela abaixo dele, que ele tem que focar ali? Não tem como. Uma outra situação que eu observo e que é o grande conflito de gerações. Vamos voltar à nossa infância. Senhor pai, senhora mãe, que está me ouvindo agora, atentamente. Em suas épocas, vocês ouviam seus pais? Porque do que eu me lembro da minha infância, eu não ouvia os meus pais. Isto é um processo natural. Por que a necessidade de um mental coach para direcionar uma carreira, uma determinada situação, para fazer uma consulta que seja, para direcionar o seu filho, para dar um papo reto a ele? Por quê? Isto é da psicologia humana. Nós não ouvimos quem está perto da gente. As pessoas que estão perto de nós são
as primeiras, muitas das vezes, a duvidarem do nosso potencial, porque elas conhecem as nossas fraquezas, nós conhecemos as fraquezas delas, das pessoas. Então, este parentesco, e aí, pessoal, muita contradição mesmo, muita incompreensão, muito conflito, porque a mãe e o pai querem mandar, encaminhando o filho para o futebol como uma tábua de salvação. Ela quer ser a educadora, mas já não conhece muitos aspectos do jogo, e é outra incompreensão, aí é conflitos, os meninos ficam rebeldes, conflitos podem se perder no caminho. Quantos deles se perderam por falta deste direcionamento de um bom mentor, de um bom mental coach, para traçar caminhos? Volto a dizer, vou insistir aqui, primeiramente com os pais e com os seus filhos e depois com os filhos, para traçarmos um caminho seguro, um caminho para que ele tenha êxito, tanto no futebol quanto na vida. Então, como podem observar, são várias situações, são várias incompreensões, e como eu atendo atletas, o que eu mais aprendi nestes 15 anos de atendimento é que cada caso é único, cada caso é um caso. Através da escuta ativa, tá? Da escuta ativa, nós não conseguimos enxergar a ponta do nosso nariz, vocês sabem disto, né? Então, através da escuta ativa, às vezes um atleta profissional mesmo está falando comigo, e ali no meio da narrativa dele, do desabafo dele, eu já percebi 2 fios soltos. E quantas vezes, quando me foi dado falar, né, por 30 segundos, eu disse a ele: olha, a situação está aqui e aqui. Vamos tentar aqui usar uma fita isolante, né? Vamos fazer um remendo. E o atleta disse: nossa, doutor, como você é bom, como você é foda. E não é. É porque o ouvido atento é isto que a gente treina, né, com a nossa experiência, com a nossa sabedoria, para direcionar, para orientar, para sugerir, para encaminhar, para apoiar, para cobrar, para, mais do que ser um amigo, ser um mentor. E pais, cuidado com a formação dos seus filhos dentro do futebol, nesta parte mental. Eu costumo fazer uma brincadeira. Se eu perguntar para vocês quem foi Alexandre, vocês me perguntarão: que Alexandre? Alexandre é genérico. Mas se eu perguntar para vocês, certamente, quem foi Alexandre o Grande, vocês saberão quem foi ele. O epíteto já diz tudo. Ele conquistou meio mundo. Agora, os bastidores é que Alexandre o Grande, quando adolescente, ele recebeu a mentoria de um filósofo chamado Aristóteles, o maior filósofo grego ao lado do Platão. Pois bem, Aristóteles foi o mentor, claro que não existia este termo na época, né? Mas ele foi o mental coach do Alexandre, ele cuidou da educação do Alexandre e transformou, não existia futebol à época,
Mas Alexandre, que aspirava à glória, ele conseguiu através de lições de um filósofo. Então, cuidado com mental coach apenas formado em cursos de final de semana, com mental coaches que não têm o costume de ler e de estudar e que assistem filmes para tirar lá spoilers, para passar para os seus atletas. Por quê? Uma coisa que eu aprendi na vida: quem tem conteúdo tem condição de oferecer. A gente oferece o sumo. O sumo. Tudo isso aqui, para mim, é bagagem. Mas na minha comunicação é o sumo. Assim como eu espero que esta aula seja compreendida como sumo. Então, cuidado com a formação. Cuidado com a experiência ou a inexperiência. Cuidado com o mundo das aparências, onde hoje muitos dão uma incrementada lá nas suas redes sociais, com robôs dando likes. E cuidado, vocês podem e muitas vezes estão comprando gato por lebre, porque a pessoa não tem sumo para dar, a pessoa não tem preparo e a pessoa não tem condições de fazer um sumo, fazer um resumo, dar um direcionamento, preparar um jovem atleta para que ele brilhe, Um outro diferencial da minha carreira e desta aula, que eu espero seja do padrão de uma Champions League, é a mentalidade europeia que eu ofereço aos meus mentorados. Eu atendo jogadores profissionais do Brasil, da Europa, da África. E uma coisa que eu observo, pessoal, até na formação, eu tenho observado, eu atendo, converso com muitos jogadores iniciantes africanos e tenho observado a formação africana. Eles continuam com algo que no Brasil nós perdemos há muito tempo. Quando eu era criança, nós jogávamos nos campinhos de terra, descalços, com as traves improvisadas de bambu. Eu assisti há outro dia a um depoimento do professor Vanderlei Luxemburgo, afirmando que nós perdemos a essência do nosso futebol porque estamos mecanizando por demais os nossos garotos, os nossos meninos. Quantos craques o futebol brasileiro formou nos campinhos de terra batida, onde juntavam 17 para um lado, 17 para o outro e o pau comia. E na África, com que alegria e com que saudade eu vejo alguns vídeos que atletas me mandam de jovens tendo este espaço idílico, ou seja, de sonhos, de poderem brincarem primeiramente de jogar futebol, né? Em campinhos de terra, no meio do mato, no meio do barro, mas eles estão lá. E não à toa, uma tendência de mercado, um dos grandes celeiros de jogadores para a Europa é o continente africano. Deixou de ser o Brasil. O Brasil ainda é, pelo seu gigantismo, pelo seu tamanho, pela sua extensão territorial. O Brasil é um grande case de sucesso no futebol mundial. Mas nada contra as escolinhas, obviamente nada contra as categorias de base, que já é um direcionamento para o profissional.
nada contra a escolinha, mas muitas vezes, algumas situações em escolinhas, com todo o respeito que eu tenho aos professores, eu não estou aqui discutindo pessoas, eu estou discutindo ideias. Quantas vezes por ser escolinha, por ter o pagamento da matrícula, enfim, o atleta em formação, o jogador em formação, eu nem vou chamá-lo de atleta, ele é instado a acreditar que ele vai conseguir o seu lugar ao sol. Então, a cena é totalmente ao contrário dos campinhos de terra de outrora, não é? O pai e a mãe vão numa loja de material esportivo, compram a melhor chuteira para o filho, a melhor caneleira, se for um goleiro, a melhor luva de goleiro, já veste o menino, já acredita que ele será o novo Courtois, né? O novo Neuer, o novo Neymar. E quantas das vezes o menino não tem ainda nem jeito, nem gosta, não tem nem a coordenação motora, não está nem trabalhando isto ainda, porque primeiro é da idade mesmo, ele vai formando isso aos poucos, não é, com seu desenvolvimento. Mas quantas ilusões observamos aí, né? Quantas ilusões observamos aí. E, infelizmente, muitas incompreensões continuam, com pais e mães iludidos, com filhos iludidos da geração todinho, que infelizmente a tendência, eu torço sempre para estar errado, mas é que não vai dar certo. Por quê? Está faltando, pessoal, voltando à questão da pirâmide, a pirâmide aqui é esta base, está faltando exatamente a base, o alicerce fundamental. E é exatamente onde entra o meu trabalho. Juntamente com a educação dos pais, mas o meu acompanhamento e o meu auxílio com a minha metodologia, com ferramentas como foco, motivação, autoconfiança, concentração, resiliência, treinamento, aperfeiçoamento, para que ele cresça mentalmente, para que ele tenha mentalidade europeia. Você pode nascer no Brasil, você pode nascer na África, você pode nascer no Oriente Médio, na Ásia, na Oceania. Só que este padrão Champions League da Europa, que são aquelas partidas em que todos paramos para assistir, não é? Este padrão é o padrão que eu utilizo no meu empacotamento como mentalidade europeia. Eu vou fazer o seu filho, se ele aceitar o treinamento, o método, eu vou fazê-lo ter a mentalidade europeia. E agora, partindo para os finalmente, né? Terminando aqui a aula, o seminário, mais uma vez agradecendo a enorme expectativa pela qual fui brindado, dizer que eu estou oferecendo um pacote de 10 sessões com vagas limitadíssimas, e eu explico por quê. Porque a minha agenda já é muito cheia com futebol profissional, mas eu consigo encaixar, e mais ainda do que atender apenas ao profissional, que geralmente são os ajustes, os pequenos ajustes, às vezes uma sessão apenas para dar algum suporte, mas é o meu dever também retribuir ao meio aquilo que o meio me deu. Então eu estou oferecendo um pacote de 10 sessões a um investimento de R$5.000 por estas 10 sessões, sendo cada sessão R$500, com a periodicidade semanal, com
consultas, com acompanhamento, com ouvido atento, com direcionamento, com exercícios ao longo da semana, com relatórios ao longo da semana, e desde já eu afirmo que as vagas são limitadas, porque eu tenho outros compromissos, outras mentorias já com jogadores profissionais, e fica aí a minha sugestão, a minha dica para que vocês repensem a condução da vida dos seus filhos. Eu não vou terminar aqui passando a mão na cabeça de vocês, eu vou apenas chamá-los à consciência. Se vocês, ao terminarem esta aula, fizerem uma reflexão e em alguns dos pontos gerais que eu coloquei aqui, sentirem que vocês precisem deste direcionamento, deste aperfeiçoamento, eu estarei aqui para ajudá-los. Porque, pessoal, terminando mais uma vez com este mais de meio tempo que eu estou vendo aqui, né? Mais de um tempo de uma partida de futebol, aqui teve alguns acréscimos, dizer que este padrão da excelência eu não abro mão. Eu não abro mão de enganar pais, enganar empresários de futebol, enganar jogadores com pouca formação. Então eu fiz uma diferenciação aqui muito importante e que eu penso que é muito importante, de uma diferenciação básica, que é com relação a conteúdo e método. E também uma observação, um esclarecimento, tudo comunicado na língua do jogador de futebol. Ele vai entender porque eu vou apresentar a ele o sumo. Ok? Pessoal, então é isto. Foi um prazer gravar esta aula, este seminário para vocês. Eu estou muito feliz. Peço desculpas pelo adiamento da aula do seminário, que seria em março, né? Nós passamos para a data de hoje, porque ocorreu uma emergência no profissional, onde eu tive que atender. Mas estou muito feliz, estou à disposição para ajudar, inclusive é o título do meu canal do YouTube, Ajudando Atletas do Futebol. Convido mais uma vez vocês a conhecerem os meus feitos através do meu site oficial www.marcelorodrigues.com, Marcelo com 2 L's, e nos vemos por aí. Mentalidade vencedora, mentalidade de campeão, o céu é o limite. Vamos sonhar, mas vamos trabalhar para a realização destes sonhos. Até a próxima.